Queridos, vamos para mais uma quinta com uma mensagem no lago? Olha, essa mensagem falou tanto ao meu coração e ela surtiu um efeito tão poderoso na minha vida, que o Senhor falou comigo primeiro, pela manhã, e no mesmo dia, durante o dia, eu já recebi uma notícia que ratificava, uma notícia da terra, sabe? Uma notícia real que daí confirmava essa palavra. Deus é lindo, né? Deus é lindo. Jesus é lindo e o diabo não presta, é assim, né? Esse fone tá todo estranho aqui na orelha, ó. Vou até fazer assim para ficar menos ruim. Gente, ó, outro lago, mas permanecemos no lago. Só faltou eu trazer um banquinho aqui, porque quem vê aí não vê o que tá acontecendo aqui, né, gente? Eu tô aqui ajoelhada para conseguir pegar o lago aqui de fundo. Na próxima eu trago um banquinho, que agora eu já sei. Mas vamos lá, abre comigo a sua Bíblia, livro de Gênesis, no seu capítulo 5. Gênesis capítulo 5, no verso 29. Deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Quem é que deu esse nome Noé? Um homem por nome Lameque. Quem era Lameque? Lameque, ele vinha da descendência de ninguém menos do que Adão e Eva. Então lembra de Adão e Eva? Adão e Eva estavam no paraíso, no Éden, desfrutando do jardim e da plenitude de Deus. Era lá que Adão e Eva estavam. E Deus tinha dado uma orientação para Adão e Eva, mas num determinado dia, num determinado horário, Eva conversou com a cobra. E ao conversar com a cobra, Eva caiu, fez o que não deveria fazer. Adão fez o que não deveria fazer. E aí você já sabe o desfecho. Eles tiveram que sair do jardim do Éden. Tiveram que então trabalhar. Tiveram que então viver do suor do trabalho deles. O Senhor falou que então a mulher sentiria as dores de parto. E foi o que aconteceu. E aí muitas coisas aconteceram dali por diante. Caim e Abel, os irmãos que, numa trágica situação, um invejou o outro, um matou o outro. E dali surgiu uma certa descendência, até chegar em Lameque. E Lameque teve um filho por nome Noé. E o significado do nome Noé é incrível, né? Olha o significado do nome Noé. Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos. E glória a Deus por isso. Porque Deus sempre tem um Noé preparado para as nossas vidas, nas nossas situações. Algo que vai nos livrar do trabalho e de um tipo de sofrimento. E aí vem contar a história de Noé. Agora fica aí comigo. Fica aí. Você ficou até agora, permanece até o fim. Porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Enquanto você está aí, aproveita e compartilha com mais alguém. Para que alguém ouça o que Deus tem para falar no coração dela. Porque quem vai falar é o próprio Espírito Santo de Deus. Vai ser resposta para alguém. Vai ser direção para alguém. Vai ser conforto. Vai ser consolo para alguém que precisa no dia de hoje. E aí disse então que Noé recebeu uma orientação e uma ordenança do Senhor. Vocês se lembram disso? Construiu uma arca. Tinha todas as especificações. Só que o mais interessante dessas especificações é que nessa construção dessa arca, essa arca tinha uma porta. A Bíblia diz assim, ó. Peraí, gente, que tá passando uma mobilete da mais barulhenta. Tá dizendo assim, ó, Gênesis no seu capítulo 6, no verso 16. Diz assim, ó: Faça um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. E agora presta atenção. Coloque uma porta lateral na arca. Coloque quantas portas na arca? Uma. E porta representa o que, gente? Porta representa acesso. É através da porta que nós entramos num lugar e é através de uma porta que nós saímos. Uma porta, ela é acesso para duas coisas. A porta, ela é acesso para a entrada e a porta também é acesso para a saída. E
portas tinham na arca? Uma. O Senhor colocou ali um grupo, uma família dentro da arca e só tinha uma saída, só tinha uma porta para entrar e uma porta para sair. Agora vamos lá. Quem foi mesmo que o Senhor orientou que entrasse na arca? Somente Noé, a esposa e a família, não é isso? E aí talvez você se pergunte, Deus, por que nessa situação? Por que no meio de tudo isso, Senhor? Só eu e a minha família. Onde estão os amigos? Onde estão os irmãos? Onde estão os conhecidos? Onde estão essas pessoas? E aí isso é resposta para você e Deus te falando. A orientação e o propósito de Deus era você e a sua família na arca. Porque o milagre que Deus tem, a provisão que Deus tem, a providência que Deus tem, o extraordinário que Deus tem, é para você e para a sua família. Não é para todo mundo e não é para uma multidão. E aí por quê? Só para Noé e a família dele? Se a gente voltar um pouquinho no capítulo 6 ainda de Gênesis, no último verso do capítulo 5 de Gênesis, a Bíblia diz assim, ó, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Então deixa eu te falar uma coisa, nessa situação em que está você e a sua família, pode parecer que vocês estão sozinhos, pode parecer que são só vocês esquecidos, mas não. Isso é a benevolência do Senhor, ao tê-los colocado juntos dentro desta arca. É a benevolência do Senhor ao ter colocado vocês juntos nessa arca. E por quê? E aí diz aqui, ó, esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. E ele andava com Deus. Você entendeu aí? Você e a sua família, numa situação que parece que são só vocês. Nessa hora você se pergunta, cadê os companheiros? Cadê aquele monte de conhecido? Cadê todos os amigos? Cadê os parceiros? Cadê toda a comunidade da igreja? Cadê? Onde estão todos? Você e a sua família. E o Senhor dizendo, é porque eu vi em vocês. Eu vi em vocês justiça, integridade e vi que vocês andavam comigo. E eu coloquei vocês numa arca, porque eu estou agindo com benevolência. Não é castigo, não é punição, não é injustiça. Não, é benevolência do Senhor para com você e com a sua família. E Noé fez exatamente como Deus havia lhe ordenado. É assim que está escrito lá no verso 22. E Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então eu quero falar para você. Deus te deu um projeto? Deus te deu 2 projetos? Deus te deu sonhos? Deus te deu visões? Deus te deu certas estruturas que você olhando com seus olhos você fala, é coisa de doido. E se você contar para alguém ainda, aí vão falar maluco. Se você contar para alguém, vão falar assim, coitada, tá avariada das ideias. Se você contar, vão falar, imagina, nessa situação, você acha mesmo que Deus ia falar para fazer um projeto ousado desse? Que Deus ia falar mesmo para criar tal coisa? Pois é. Nessa situação. Por que nessa situação? Porque diz a Bíblia que naquele tempo não era tempo de chuva, não chovia naquele lugar. E aí quando Deus falou para Noé, constrói uma arca. A arca tem que ser assim, 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 porque vai vir um dilúvio. Só que não era só dilúvio, água que vinha de cima, vinha também água de baixo, porque a Bíblia vem dizer que as comportas da terra se abriram e subiam água. Era uma água torrencial que vinha de baixo e que vinha de cima sobre a arca. Vem comigo. Então, pode parecer o cenário mais impróprio, pode parecer a maior inadequação à situação, pode ser loucura aos olhos dos outros, porque quiçá não falaram que Noé era louco, quiçá que não falaram que Noé estava doente da cabeça, quiçá não falaram outras tantas coisas de Noé. Por quê? Porque não era para chover. E por que essa mensagem está tão ratificada no nosso tempo que nós estamos vivendo? Eu não sei onde você mora, mas eu sei o Deus que eu sirvo. E eu sei o Deus que me usa e que fala comigo.
Agora é uma época de novembro, é uma época que aqui na cidade estaria um calorão. Vocês estão vendo que eu já estou até de blusinha? Porque já está um friozinho. Mas o que tem acontecido nesses últimos tempos, nesses últimos 10 dias, e vai acontecer mais pelos próximos? Um dia o céu está aberto, no outro dia chove. No outro dia, nebuloso. No outro dia, garoa, céu cinzento. É normal para esse período? Era normal para aquele período? Por isso foi o que ontem, quando o Senhor, eu quero compartilhar isso com você, porque talvez você tenha dúvida se Deus fala com você através da natureza. E talvez o meu testemunho seja para edificar a sua fé de que Deus fala. Veja bem, ontem de manhã estava um sol, abriu um sol. E aí foi logo cedo que o Senhor me deu essa palavra, ontem de manhã. E aí eu estava orando e falei, meu Deus, Senhor, mas me manda um sinal, Noé. Eu me lembro as últimas vezes que o Senhor falou comigo sobre Noé, e eu falei, Deus, e quando o Senhor falou comigo sobre Noé, realmente eu construí arca e aconteceram coisas. Eu construí arca e tiveram coisas que aos olhos humanos era coisa de doido, mas aconteceu. Senhor, manda-me um sinal, manda-me um sinal. Vocês viram uma folha caindo aqui? Eu falei, sim, e a Bíblia diz que não tem folha da árvore que caia sem que o Senhor tenha controle dela. E aí eu falei, Senhor, manda-me sinal, Pai, sinal, Senhor, de que realmente é Noé. E aí enquanto eu estava orando por isso, ali numa área da minha casa, vocês não sabem o que aconteceu. Começou a chover. Começou a chover. E eu falei, eu já entendi, Senhor. Já entendi. Eu entendi. É isso, eu já entendi. Continuando aqui. E aí então, se tem um projeto que está no teu coração, você já orou. Ele não sai do teu coração, ele está na tua mente, você tem detalhes dele. Você fala, meu Deus do céu, a minha mente sozinha não teria pensado como eu faria isso. Uma pessoa normal, em condições normais, não pensaria, não faria isso. Mas se está com você, posso te falar? Faça tudo conforme o Senhor está lhe ordenando. Faça tudo, faça. Débora, mas é muito ousado. Faça. Faça como o Senhor estiver lhe ordenando. E aí então a Bíblia vem dizer que, de fato, o que aconteceu? Choveu. O que aconteceu? Das profundezas da terra subiam água e do céu caiu um enorme dilúvio. E esse dilúvio aconteceu por 40 dias e por 40 noites. Deixa eu te falar uma coisa. Essa situação que você se encontra, essa arca que você e a sua família estão. Olha eu ajoelhada, gente. Eu falei que quem vê não enxerga o que está acontecendo. Essa situação que você se encontra. Essa arca que está só você e a sua família. Deixa eu te falar, você não está abandonado, você não está esquecido. Talvez você esteja olhando do lado de fora e falando, Senhor, só estamos nós aqui nessa arca e chove tanto lá fora, Senhor. E não tem mais esperança lá fora, Senhor. Não tem mais expectativa, Senhor, do lado de fora. Não tem mais nada, não tem mais ninguém. Só que vocês lembram que o começo da história de Noé diz, e Deus se lembrou de Noé e agiu com benevolência. Pode o homem ter esquecido de você. Podem as pessoas não estarem nem aí, podem elas estarem preocupadas somente com elas ao seu bel prazer, mas o Senhor diz, eu me lembrei de você, agi com benevolência. E essa arca que você está, essa situação, você está achando que você está abandonado, sozinho, esquecido, você não consegue saber como você vai sair dela e de que maneira você vai sair, mas aí o Senhor diz assim para você, essa arca na verdade ela é um recomeço. Essa é uma arca de recomeço. E nessa arca do recomeço não vai estar todo mundo. Não vai estar todo mundo. Quem é que estava dentro da arca? Só quem o Senhor tinha mandado entrar. Quem vai estar com você dentro dessa arca, nessa situação? Só as pessoas certas. Só as pessoas que devem estar. Porque vão te levar para o recomeço certo. Para o recomeço certo. Quando Deus se lembrou de Noé lá naquela arca, Gênesis capítulo 8, o primeiro verso diz, então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca. Ele enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Deus está se lembrando de você nessa arca, de você e da sua família e dos que estão com você. Deus está se lembrando. E nessa lembrança de Deus, Deus vai estar soprando um vento, essas águas vão baixar, essas águas vão secar, e há um tempo determinado para você sair dessa arca. E aí eu quero finalizar dizendo para você, Noé foi tendo estratégias para saber quando que era o tempo de sair da arca, quando que era tempo de sair.
Deus vai te dar estratégias para saber quando era o tempo de sair. A estratégia que Deus deu para Noé era ele colocar a pomba. Deus vai dar a estratégia certa para você, para saber quando é o tempo de sair. E sabe quando Noé saiu da arca? Para Noé sair da arca, deixa eu te falar, a porta abriu, vocês lembram? Qual porta? A uma porta que tinha. E quem abriu a porta para eles saírem? Porque essa porta só fechava do lado de fora. Se não tinha mais ninguém do lado de fora, porque todo mundo tinha sido consumido pelas águas. Quem foi que abriu aquela porta para eles saírem da arca? Quem foi? Quem foi que abriu aquela porta para eles saírem da arca? Quem vai abrir a porta para você sair dessa situação, para sua família sair dessa situação é o Senhor. E você só vai sair dessa arca, você só sai dessa arca quando todo o cenário do lado de fora estiver resolvido. Você vai sair da arca em segurança. Você não sairá da arca de qualquer jeito. Você não vai sair da arca no meio do vendaval. Você não vai sair da arca no meio da chuva. Você não vai sair da arca no meio do dilúvio. Você não sai da arca no meio da tempestade. Você sai da arca quando estiver tudo em segurança. Porque a palavra do Senhor nos garante isso. Fica com essa palavra no seu coração. Que o Senhor te abençoe. E até a próxima quinta-feira, se assim o Senhor permitir.